Meus irmãos, sempre lermos, memorizarmos, estudarmos as Escrituras nos oferece a oportunidade de grande crescimento na vida. No Salmo 19, por exemplo, sabemos que essa palavra é capaz de revigorar a alma, de alegrar o coração, de dar sabedoria, de ganhar percepção com luz nos olhos. São muitos os ganhos que nós podemos ter lendo, estudando, memorizando as Escrituras. Entretanto, nem sempre é fácil lidarmos com o texto bíblico. E uma vez que estamos estudando o livro de Salmos, no Salmo 82, nós vamos descobrir que não é muito fácil. A interpretação das Escrituras depende de conhecimentos da realidade do autor, da geografia, da história, da língua, da cultura. E muitas vezes, mesmo esses conhecimentos, ou pela falta desses conhecimentos, se torna bastante difícil entender uma passagem. E o Salmo 82 é um desses salmos importantes nesse assunto, porque ele traz uma série de dificuldades que aqui nós vamos chamar de problemas para entendermos o que essa mensagem está falando. Vejam, o texto vai falar de uma realidade que não vivemos, não passamos na nossa sociedade. Por outro lado, ela aborda um assunto que tem muitos paralelos, sim, na nossa sociedade. Então nós podemos tirar lições desse salmo, ainda que esteja descrevendo uma reunião que pessoas comuns não comparecerão, mas isso traz algumas luzes para o nosso relacionamento. Por quê? Primeiro, o salmo aborda a postura, a atitude e os feitos de pessoas que estão numa posição designada, com autoridade, para fazer certas coisas em favor da pessoa vulnerável, do pobre, do fraco, do órfão. Como é que essas pessoas podem viver nessa sociedade? Pensando num assunto como esse, temos um tremendo paralelo hoje. Nós vivemos num país que é conhecido, tristemente, por políticos que se enriquecem e fazem a lei, transformam leis em favor deles mesmos. Quando pensamos no que é o fundo eleitoral no nosso país, nós podemos ter vergonha e indignação, porque políticos usam da autoridade que têm para ter recursos em grande quantidade, para serem usados na manutenção destes no poder. O cidadão comum não tem tanto acesso. Quando ouvimos de corrupções que acontecem no nosso país nesses últimos anos, nessas últimas décadas, nós sabemos de dinheiro que foi desviado e corrompido pelas autoridades para a manutenção dessas pessoas no poder. Enquanto isso, nossos hospitais estão abarrotados de enfermos. Não é raro ir a um hospital público e ver pessoas nos corredores. E quando ouvimos das pessoas que estão vivendo na miséria em regiões extremamente carentes do país, o Salmo de número 82 aborda esse assunto. Dessa forma, nós temos um tremendo paralelo e podemos aprender algumas coisas nesse Salmo hoje. Eu diria, é a primeira vez que eu estou lidando com uma passagem com conteúdo como essa, desde que sou pastor há 40 anos. Mas como eu mencionei, esse Salmo, ele traz algumas dificuldades ou problemas para interpretar esse Salmo. Assim, eu gostaria de abordar 3 problemas que temos aqui, para a gente não só entender, mas a poder avaliar quais são as implicações e aplicações possíveis na vida. O primeiro problema para o qual eu chamo a sua atenção, estou chamando aqui de um problema de identidade. Isso é, de quem ele está falando. Veja, logo no versículo 1, no Salmo nós lemos: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a nossa dificuldade de entender quem são esses deuses aqui referidos, mas há de fato uma facilidade de identificarmos aqui que
é um protagonista nessa passagem, Deus. Ele começa o texto dizendo: Deus assiste na congregação divina. E quando falamos em Deus, nós conhecemos que as Escrituras falam, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículo 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não que existissem ou que existam outros deuses, mas existem falsos deuses, ídolos, que as pessoas poderiam se prostrar diante deles, servi-los, depender deles. E quando Deus diz: não existe outro Deus, há um só Deus, você deve adorar somente a esse Deus, o que Ele está enfatizando para nós é que Ele é o único, e é desse Deus que Ele está falando aqui. Esse Deus tem uma posição de primazia na passagem. Deus não é um coadjuvante. Ele chama deuses, que daqui a pouco entenderemos o que significa, para uma reunião. Vejam, mas no versículo 6 nós lemos também assim: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Ou seja, quando ele se refere a Deus, ele fala que Deus é o Altíssimo, isto é, Ele ocupa a posição mais alta no mundo. Não tem ninguém acima dele, não tem ninguém com mais poder, não tem ninguém com mais autoridade. Então, o Deus que é referido no versículo 1 é o Deus que é o Altíssimo, o soberano de toda a terra. E então no versículo 8 ele diz: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Vejam, o Deus que é o único, o Deus que é o Altíssimo e soberano, também é o Deus que é juiz, e que toda a terra responderá a Ele. Então veja aqui, nós conseguimos identificar claramente esse personagem que é Deus. Há um Deus que é soberano, o único, o Altíssimo, o Todo-Poderoso e que julga. Mas por outro lado, nós vimos aqui em 2 versículos uma referência a outros deuses. E quem seriam esses? Veja o que diz o versículo 1. Deus assiste na congregação divina. Opa, tem uma congregação divina? No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Eu traduzi esse texto e preferi a minha tradução, por isso eu estou mencionando, da seguinte maneira: Deus toma o seu lugar no concílio dos deuses. No meio dos deuses, Ele os julga. Então, veja a cena. Existe um tribunal que Deus preside, em que Ele está presente e outros deuses estão presentes. Então a pergunta de identidade que nós encontramos nesse texto é: quem são estes deuses? Algumas pessoas consideram aqui que esses deuses seriam os deuses cananitas, o panteão de gregos dos deuses daquela terra. Outros consideram que isso seria uma referência a espíritos angelicais. Mas outros vão se referir a como sendo regentes, juízes, agentes humanos, e alguns até dizem que são todas as pessoas do povo. Antes então convenha nós entendermos o que significa deuses. Vejam, na nossa sociedade, nós normalmente usamos a palavra Deus para se referir à divindade, ao soberano, ao Altíssimo. Entretanto, eventualmente, nós podemos usar o nome Deus ou alguma coisa equivalente para nos referirmos a alguém que se destaca numa área. Imaginemos, por exemplo, que um cirurgião seja muito hábil em tratar com o joelho. Ele poderia ser chamado no nosso meio como Deus do joelho. Não que ele tivesse alguma divindade, mas porque as suas habilidades e capacidades são tão reconhecidas que dão a ele o título de divindade. Alguns anos atrás, um jogador brasileiro se destacou tremendamente jogando na zaga, e ele ganhou o nome de Deus da Zaga. Não é porque ele tivesse divindade, mas é porque sua habilidade, sua eficiência jogando era tão destacada que o chamaram de Deus da Zaga.
Da mesma maneira, é comum se chamar uma mulher bonita de uma musa. E musa era uma referência a uma deusa, uma Diana, uma Afrodite, deusas gregas e romanas. Ao chamar uma mulher de deusa ou de musa nos nossos dias, não significa que ela tem alguma divindade em si, mas sim que ela se destaca pela sua beleza. Assim como nós podemos usar o termo Deus, deusa, para alguém que não é divino efetivamente, o que nós vamos encontrar no Antigo Testamento é que, ainda que massivamente o termo Deus se refira ao soberano, ao Altíssimo, não é só esse o uso. Quero destacar com vocês uma passagem do Antigo Testamento, de Êxodo capítulo 21, versículo 6, que diz: o Senhor o levará perante os juízes. A palavra aqui, juízes, é a tradução de Elohim em hebraico. A palavra é para deuses. Então vejam aqui, você encontra um uso da palavra Elohim, traduzida por deuses, no Salmo 82 e aqui em Êxodo 21 por juízes, se referindo não a Deus especificamente, mas a algum ser humano que tem uma função, tem o papel de ser um agente divino. O Senhor Jesus Cristo também fez o mesmo. Certa ocasião ele foi questionado acerca de ele dizer que ele era Deus, reivindicar para si a divindade. O que o Senhor Jesus fez quando ele fez isso e as pessoas o condenavam por tal? Ele lançou mão exatamente do Salmo de número 82 para argumentar com eles. Veja o que diz lá em João capítulo 10. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas porque declareis, sou filho de Deus? Então veja, o Senhor Jesus usou o Salmo 82 para descrever que Deus chamou pessoas comuns da sociedade como deuses. Mas o que ele queria dizer com isso? O que o salmista está dizendo quando ele se refere a pessoas e as trata como deuses? Então aqui vem a ideia. São pessoas que foram investidas por Deus, com a autoridade de Deus, e colocadas como instrumentos de Deus, em favor da sociedade que Deus criou. No caso aqui era Israel, eles eram o povo de Deus, e Deus colocou ali pessoas que promoviam a justiça no meio do povo. Essas pessoas, fossem juízes, promotores, elas tinham essa função, eram absolutamente humanas, mas elas eram também chamadas de deuses. Era comum naquela língua. Bem, nesse caso, então, nós resolvemos o primeiro problema, o problema de identidade. Ele está se referindo nessa passagem ao Deus soberano e altíssimo que julga todas as coisas, que convoca para um tribunal as pessoas que são juízes, são promotores de justiça, que a rigor são agentes de Deus na sociedade. São esses os deuses referidos aqui no Salmo de número 82. Passado isso, queria considerar com vocês então um segundo problema. Um segundo problema para entendermos o que é que estava acontecendo aqui. Bom, o problema que eu quero considerar com vocês era da conduta dessas pessoas. Essas pessoas que haviam sido encarregadas de julgar, de defender o direito e o juízo das pessoas, principalmente daquelas vulneráveis que não tinham condições de fazer valer seu direito. Aqueles que foram constituídos com autoridade, tinham um papel a exercer. Qual era esse papel? Olha o que diz os versículos 3 e 4. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Existem crianças, existem jovens
que não tem quem defenda a causa deles, seus pais não estão aí, estão expostos na sociedade. E esses promotores de justiça, eles tinham que gerar condições deles, de eles viverem com justiça, de eles não serem vítimas fáceis de ímpios e perversos, opressores que se aproveitassem deles. Também diz ainda no versículo: procedei retamente com o aflito e o desamparado. Existiam pessoas que estavam sofrendo, não tinham muito o que fazer por si mesmo, elas estavam desamparadas, não tinha quem lhes desse respaldo, apoio. Aqueles que ali estavam tinham obrigação de cuidar dessas pessoas. No versículo 4, então, ele diz: socorrei o fraco e o necessitado. O fraco e o necessitado tinha da parte de Deus algumas provisões para que eles lutassem para sobreviver com sucesso. Não existia uma ação da lei provida por Deus de oferecer uma espécie de uma Bolsa Família, em que o indivíduo fica em casa e recebe o dinheiro na conta ou uma comida e está tudo bem para ele não tem que fazer nada. Não, existiam medidas tomadas por Deus. Por exemplo, alguém que tinha uma fazenda e plantava na sua fazenda, o pobre tinha direitos de semear em algumas áreas visando a sua sobrevivência. Agora, naturalmente, um homem rico, poderoso, ele poderia agir de forma que essas pessoas não pudessem ter o direito de ceifar o que tinha ali e assim poder colher o que era necessário para a sua subsistência. Essas pessoas chamadas de deuses estão em posição de fazer valer o direito do pobre, do necessitado, do carente que ele menciona aqui. E ainda ele diz no versículo 4: tirai-os das mãos dos ímpios. O fraco e o necessitado, ele pode ser uma vítima fácil daquele perverso que visa somente o lucro e a si mesmo e acaba oprimindo, escravizando, explorando esse mais pobre. Essa é a impressão que eu tenho, que acontece, por exemplo, no nosso país, quando olhamos para essa questão de fundo eleitoral, em que bilhões e bilhões são designados para que essas pessoas se mantenham no poder, do seu jeito, com a liberdade que têm, enquanto o pobre e o necessitado passa tremenda fome. Quando eu olho para isso, meu coração fica entristecido e indignado de ver a maneira como exploram, como se aproveitam. Algumas áreas nesse país, órgãos que foram designados, criados para proteger e defender o direito do mais carente, esses órgãos são meios de se desviar dinheiro para interesses de pessoas que estão no poder. A função daqueles promotores de justiça, daqueles juízes, é olhar para aqueles indefesos, aqueles órfãos, aqueles fracos, e promover para eles a justiça, uma condição de sobreviver e de viver. Entretanto, meus irmãos, não era assim que aqueles juízes e promotores de justiça estavam agindo. Veja o que ele diz no versículo 2. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Eles estavam julgando injustamente. E eles estavam vendendo sentenças. Eles estavam defendendo a causa dos ímpios. Isso não é estranho no nosso país também hoje? Decisões que são claramente injustas. E ali no meio do povo de Deus, conforme mencionado no Salmo de número 82, isso estava acontecendo. E é lógico, era mais fácil para eles tomar partido, estar do lado das pessoas que estavam sendo exploradoras, desviando o dinheiro. Era mais fácil estar desse lado. E o que eles faziam? Eles que eram agentes para preservar o direito e a justiça do carente, eles estavam agindo de uma tal forma que favoreciam, no caso aqui, o ímpio.
o perverso em detrimento do direito do órfão, do fraco, do indefeso, do vulnerável. Ele descreve o povo da seguinte maneira no versículo 5: eles nada sabem, nem entendem. É uma referência ao povão. O povão nem sabe o que está acontecendo, não está entendendo a situação. Acabam sendo vulneráveis e massa de manobra de políticos que empurram para lá, empurram para cá, usam de toda a mídia para manipular essa massa. A massa não sabe e não entende o que está acontecendo. Entretanto, ele diz ali, vagueiam em trevas. E aí então ele diz, vacilam todos os fundamentos da terra. Vacilam todos os fundamentos da terra. Ele não está falando aqui de fundamentos no aspecto geográfico, físico. Ele está falando dos fundamentos da sociedade. Ou seja, uma sociedade que aqueles que defendem o direito sejam administrando a coisa pública, sejam administrando a lei, administrando o direito, administrando a justiça. Se esses não fazem isso, o que ele diz, o que é? Os fundamentos da terra estão vacilando. O mundo está balançando. Desde que eu me entendo por gente, me identifico como gente, acredito que eu não tenha vivido momentos em que eu identifique na sociedade humana tanta instabilidade, como ele diz aqui, vacilam todos os fundamentos da terra. O que acontece na Síria, o que acontece mesmo na Europa, o que acontece no Brasil, parece que as coisas estão em conflito, estão polarizadas, tensas. O que vai acontecer? O que ele diz aqui é o seguinte: quando aqueles agentes constituídos por Deus, com a autoridade de Deus, para defender a causa do cidadão comum, do pobre, do fraco, do necessitado, não administra as coisas do povo da maneira que deveria administrar, a sociedade vai balançar. Quando aqueles que devem promover justiça não estão promovendo justiça, mas estão se tornando cúmplices de poderosos, a sociedade vai balançar. Quando os juízes se juntam com administradores e desfrutam dos recursos que eram para ser destinados para outras coisas, a sociedade vai balançar. E é isso que ele está dizendo. Quando esses políticos desonestos, juízes desonestos, promotores desonestos, policiais desonestos, não estão olhando para os interesses de Deus e aquilo que Ele coloca, Ele está dizendo, essa sociedade vai balançar. Esse era um problema naquela sociedade, como também temos um problema comum nos nossos dias. Então veja, nós passamos por um primeiro problema que era um problema de identificarmos certos personagens dentro do Salmo 82. Deus e aqueles agentes separados por Deus para manterem a coisa em ordem. Passamos a ter um segundo problema, um problema de desvirtuamento do que é que estes deviam fazer. Enquanto deveriam estar defendendo o direito, a causa dos mais necessitados, promotores de justiça na sociedade, eles estavam sendo cúmplices dos ímpios e perversos e estavam explorando também a estes. Até que nós encontramos um problema, o terceiro problema. E aqui é o problema que estas pessoas vão enfrentar. O tribunal. Ao longo da minha vida, uma única ocasião eu fui levado a um tribunal para ser julgado. Não foi nada muito confortável. Eu dirigia meu carro, um carro à minha frente em alta velocidade, perdeu o controle, rodou na minha frente, eu consegui parar e não bater nele, mas alguém que veio atrás não acompanhou isso. Ele bateu na traseira do meu carro, destruiu o meu carro e destruiu o carro dele. Ele sabia que ele ia ser procurado pelo seguro para receber aquele dinheiro. Entretanto, ele resolveu tomar a iniciativa e ele entrou na justiça afirmando que eu havia estacionado na pista quando ele bateu em mim. Fui orientado pelo advogado,
quando fui para aquele tribunal, dias antes de ir ao tribunal, ele me disse com clareza: olha, o juiz que vai julgar a sua causa, ele tem somente 28 anos. Ele era mais novo que eu. Mas não se iluda, ele é jovem, mas ele é muito capaz. E ele é soberbo, mas ele é muito capaz. E ele me alertou: cuidado com a maneira com que você vai se portar com ele. Por ele ser muito mais jovem, não o desrespeite. Considere a sua autoridade e a sua capacidade. Eu não precisava de tais instruções, mas lá fui eu para aquele julgamento, confesso a vocês, com uma certa apreensão. Não era a apreensão de ser simplesmente condenado e ter que pagar uma indenização, porque no caso, se eu fosse condenado, o meu seguro tinha que pagar aquilo. Mas a questão de estar diante de uma autoridade, e uma autoridade que tem o poder de dizer: eu estou certo ou eu estou errado, isso me deixava um pouco confortável. Eu fui absolvido, não tive problema nenhum, mas imagine uma segunda cena, que é essa que está descrita aqui no versículo 1. Deus toma o seu lugar no concílio dos deuses. No meio dos deuses, ele os julga. O tribunal aqui não era um tribunal humano no centro de Campinas. Deus está descrevendo aqui que tem um tribunal em que vão estar presentes esses deuses, ou seja, os juízes, os promotores de justiça, essas pessoas que ele colocou como instrumentos na sociedade para fazer o seu papel. Vai ter um dia que essas pessoas vão ser convocadas pelo tribunal de Deus, para o tribunal de Deus, para ali prestarem contas e serem julgados por Deus. Naquela ocasião, o aparato que essas autoridades têm não pesará nem um pouco. Veja o que ele diz no versículo 7. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Juízes não usarão do seu martelinho, nem terão um meirinho para protegê-los, nem um policial para protegê-los, não terão uma toga que os impressiona. Eles vão comparecer perante Deus, não com a autoridade de juízes que tiveram, vão comparecer como homens, simplesmente como homens. O exercício de poder que eles têm, de autoridade que têm, não pesará a favor deles nessa ocasião. Na verdade, pelo fato de terem sido designados como juízes para o exercício da sua função nessa ocasião, isso vai colocar diante deles esse tribunal e vão responder diante de Deus. A certeza que o salmista tem de que Deus fará isso, diz o versículo 8: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O salmista tem consciência que Deus vai convocar todas aquelas pessoas que ele colocou como instrumentos dele, em prol da justiça. E ele está dizendo: vocês vão responder como homens. E o salmista diz: Senhor, faz isso logo, levanta-te, é a hora de julgar. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, em Mateus capítulo 25, nós lemos o versículo 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Está se referindo ao julgamento que o Senhor Jesus vai fazer de todas as nações. Começamos por um problema de identidade. Nesse salmo nós encontramos Deus e encontramos deuses. Esses deuses são instrumentos de Deus, designados por Deus, em favor daquele povo de Deus, para que a justiça fosse preservada. A partir daí, passamos por um segundo problema. Essas pessoas que haviam sido designadas dessa maneira, para essa função, elas haviam se corrompido, como nós vemos muito isso no nosso país. Agora nós passamos por um novo problema.
um problema de que essas pessoas que estão nessa posição vão comparecer perante Deus e vão responder perante Deus não pelo que elas acham que é certo ou que é errado. Como diz o versículo 7, todavia, como homens morrereis, como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Por mais que tivessem autoridade, por mais que tivessem poder, um dia vão comparecer perante o Supremo Legislador, o Supremo Juiz, vão comparecer perante o Deus Soberano e vão responder, não pelo que elas acham, não pelo que elas preferem, não porque elas gostam, vão comparecer perante Deus, porque Deus é o único que diz o que é certo, o que é errado efetivamente. Deus é o único que efetivamente tem poder e define e estabelece com clareza o juízo que Ele anuncia nesse salmo. Quando eu olho para esse salmo e vejo que essas pessoas privilegiadas e responsabilizadas por uma função tão nobre, tão elevada, que quando não é cumprida, a sociedade se abala, como é o caso da sociedade brasileira hoje. Essas pessoas também devem saber que um dia vão comparecer perante Deus e vão responder pelo que fizeram com a posição, com a indicação que tiveram na posição que elas ocupam. Esse salmo pode trazer incertezas de identidade. Esse salmo pode trazer a insegurança de um mundo marcado por injustiça. Esse salmo pode trazer a incerteza para aqueles que vão ser julgados. Mas existem algumas certezas que nós podemos ter. Então, concluindo essa mensagem, quais são as certezas que nós podemos ter? Em primeiro lugar, como disse antes, nós podemos ter a certeza de que esse Deus soberano é soberano, tem toda a autoridade e vai fazer valer a sua autoridade sempre. Nós podemos ter certeza que esse Deus é justo e Ele estabelece o que é certo, o que é justo. Essa bobagem de as pessoas acharem que elas definem o que é certo e o que é errado, um dia vai ser encerrado, quando tiverem que comparecer perante o tribunal de Deus e vão responder sim, pelaquilo que fizeram, que estava de acordo ou desacordo com aquilo que Deus determinou. Nós podemos ter a certeza de que Deus vai julgar conforme os seus padrões. Ele não vai deixar espaço para que a sociedade faça isso ou aquilo, manipule isso ou aquilo, que abuse do seu poder e defenda aquilo que é injusto. Veja, quando nós pensamos no juízo de Deus, nós podemos ter certeza de uma coisa também. Existe um juízo que já aconteceu, que favorece você e a mim. Em João capítulo 3, lemos assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui fala do amor de Deus. Deus deu o seu Filho por nós para que a gente possa chegar a Ele. No versículo 17, então, ele diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quando Jesus veio e foi para aquela cruz, Ele veio para nos salvar, Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos livrar da condenação. Quem não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Uma vez que nós cremos em Cristo, nós temos o privilégio de desfrutar do julgamento que Cristo já sofreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. E uma vez que Ele já pagou os nossos pecados naquela cruz, Ele já foi julgado no seu lugar, no meu lugar, no lugar de todos. Pela fé nós podemos desfrutar do perdão dos pecados que nós cometemos. Se não cremos, nós já estamos condenados. Agora, uma vez que cremos e desfrutamos do perdão dos pecados, de sermos libertos da condenação, nós agora fomos feitos agentes de Deus e temos uma responsabilidade de Deus sobre a qual nós vamos prestar contas a Deus ainda assim.
Quando o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, que um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, aqui veja, irmãos, nós vamos prestar contas pelo que fizemos, mesmo tendo sido perdoados por Cristo, e por termos sido perdoados por Cristo. O fato de termos sido perdoados por Cristo, agora não fomos declarados livres de fazer o que bem entendemos. Uma vez que nós somos perdoados por Cristo, nós vamos prestar conta a Deus do que fazemos. Também foi o apóstolo Paulo que escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, ele diz o seguinte: portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Vejam, a lição que ele está dando aqui é a seguinte: tem coisas que são ocultas. Ninguém sabe, você sabe. Tem coisas que estão somente no seu coração. Ninguém sabe, você sabe. E no dia que você comparecer perante Deus, para ser julgado por Deus, o que vai acontecer é que essas coisas serão colocadas diante de Deus. E você vai ser considerado e julgado e perscrutado por essas coisas. Quando eu penso naquele tribunal em que eu não fiquei muito à vontade por causa de uma coisa pequena, pense o que será comparecer perante Deus para prestarmos contas daquilo que fizemos como filhos de Deus nessa vida, na condição de povo de Deus. Vejam, ali no Salmo de número 82, nós encontramos uma palavra que Deus está dando àqueles que naquela sociedade do povo de Deus de Israel, como aqueles que tinham aquela autoridade deviam proceder e como eles responderiam diante de Deus. Temos um paralelo para nós hoje, povo de Deus? Sim. Uma vez que nós somos salvos por Deus, nós somos agentes de Deus e vamos responder diante de Deus por isso. Pensando na perspectiva de que estamos diante de uma pandemia, mas não somente isso. Pensando na perspectiva de que temos pessoas que têm problemas de saúde, e alguns de vocês que aqui estão, vários de vocês, são profissionais da área de saúde, são médicos, são enfermeiros, são administradores de saúde. Entenda isso, você vai responder diante de Deus pelo exercício do seu papel. Você foi contratado especificamente, está tratado as horas que você tem que tratar. Você não pode roubar esse povo saindo do seu trabalho para interesses particulares. Você está ali como um agente de Deus e você vai responder como agente de Deus. Alguns de vocês aqui são professores ou podem ser autoridades das instituições que organizam o ensino. Vocês são agentes de Deus na vida daqueles alunos e daquelas famílias daqueles alunos. A maneira como você trata esses alunos, você trata na condição de um instrumento de Deus, de um agente de Deus, e você vai responder por isso. É inevitável, você vai responder por isso. Alguns de vocês são homens de negócio, ou são gerentes em empresas que trabalham, são chefes, entendam isso. Vocês têm que fazer o trabalho acontecer, mas saiba disso, você também tem o papel de agente na vida dessas pessoas. Elas também estão debaixo do seu cuidado, da sua liderança. Elas precisam de conhecer também o amor de Deus através da sua vida. Você também é um agente de Deus. Alguns de vocês trabalham muito especificamente, como estes do Salmo 82, na condição de promover justiça e paz. Alguns de vocês são policiais. Alguns de vocês são promotores de justiça. Quem sabe alguém aqui é juiz. Entenda isso. Você fez concurso, você tem uma posição,
você tem seus privilégios com isso, mas você é um agente de Deus. Não é simplesmente um agente da sociedade brasileira. E uma vez que você está nessa posição, você vai responder diante de Deus. Você que é um simples cristão, foi feito um servo de Deus, um instrumento de Deus na vida das pessoas, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus próximos. Você é um agente de Deus. E um dia você vai prestar contas diante de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós fomos feitos agentes de Deus, servos de Deus, instrumentos de Deus, para alcançar esse povo com a mensagem de Deus, com o cuidado de Deus. Meu irmão, minha irmã, é importante nós sabermos que Deus, o soberano, o Senhor e juiz, é quem estabelece a ordem. Nós podemos até criar a desordem, mas nós vamos responder por isso. Nós não vamos responder por outros que têm outras responsabilidades, mas eles estão debaixo do foco de Deus. É Deus quem vai cuidar deles. Mas e quanto a você, no espaço que você tem, com a atribuição que você tem, lembre-se, você é um agente de Deus. E você vai responder diante de Deus. Minha oração, meu desejo, é que você entenda isso e viva de acordo com essa percepção, porque você vai prestar contas diante de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer porque podemos olhar para um salmo como esse, escrito acerca de uma realidade que nós não conhecemos, mas que sabemos por essa revelação que isso vai acontecer. Ó Pai bondoso, que nossa confiança esteja em Ti, e que também nós entendamos o papel que temos como Teus filhos, de sermos agentes Teus nos diversos lugares que temos, onde estamos, de maneira que devemos servir-Te conforme os Teus valores e os Teus princípios, pois haveremos de prestar contas. Sê com cada um aqui, ó Pai, que cada um cresça e entenda a sua posição como instrumento, como agente de Deus, sabendo que vai responder diante de Ti. Eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.